volta com a segunda parte do nosso programa, falando hoje da parábola do filho pródigo. E a história que nós falávamos na primeira parte, que ele então, naquela dificuldade, sem alimento, sem roupa, sem um lar e sem uma família, totalmente fora das três necessidades básicas do ser humano. E, logicamente, meu pai dizia que quando a dor bate a nossa mente, ao nosso organismo, a gente desperta. O livro dos Espíritos fala que a justiça de Deus está na nossa consciência. Então bateu-lhe o quê? O remorso, o arrependimento, porque isso só chegou agora que ele não tinha mais nada. Enquanto tinha dinheiro, ele não se lembrou nem continuar na família, que isso foi liberdade e ir embora. E aí ele começou a fazer uma reflexão. Meu Deus, quantos empregados de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? O pão, veja que ele falou, pão aqui simboliza todo o alimento. Não é só o pão espécie, porque Jesus diz assim, eu sou o pão da vida. Então o pão no judaísmo é um alimento sagrado. Existe um pão lá muito conhecido, que é o pão, que aqui a gente chama de pão sírio, pão árabe, aquele bolachão assim, que lá eles chamam de pão pita. E o pita, quando enche de carne, quando enche de verdura, passa a ter outro nome, falafel. Então, é o alimento básico. Muitos empregados, muitas pessoas comem um falafel e já almoçou. E realmente, eu já passei, já experimentei, é muito nutritivo e realmente satisfaz. Então, ele estava lembrando da fartura que ele tinha quando ele estava com o pai, quando ele tinha tudo e não valorizou. Então, ele disse, eu vou embora. Vou voltar para casa, vou procurar meu pai e dizer que eu pequei contra os céus e contra ele, e que já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como os dos teus empregados. Partiu então e foi ao encontro de seu pai. Então veja que esse jovem, ele teve, de acordo com a dor, com a necessidade, ele realmente veio ao arrependimento pelo erro cometido. Só que ele não fugiu, ele assumiu o erro. Essa é a grande questão. Porque muitos filhos voltariam cinicamente e diziam, olha, houve alguma coisa, inventariam uma mentira e queriam um arrumadinho para manter ainda na mesma posição. Mas ele não. Ele assumiu o erro e disse, pequei contra os céus. Por quê? Porque ele abusou do lado material, não fez a vontade de nenhum pai que gostaria de perder o filho para o mundo como ele escolheu, mas a escolha foi dele. E aí ele queria que ele fosse tratado agora não mais como filho, porque ele não tinha direito de ser filho dele. Ele já reconheceu que o que ele fez foi uma atitude antifilial, mas queria pelo menos ser um dos seus empregados, porque eu quero não morrer de fome. Diante da morte a gente tem outras opções, outros raciocínios, outra lógica, a gente desperta realmente para a realidade. E quando ele estava ainda longe, descalço, todo esfarrapado, sem comida, o pai avista, e quando o pai viu aquele filho naquela situação à distância, encheu-se de compaixão. Qual é o pai que quer ver um filho sofrendo? Um pai ou uma mãe? E diz Jesus em Lucas que o pai correu ao encontro do filho, lançou-se-lhe ao pescoço e cobriu de beijos. O amor cobre, como diz Pedro na sua carta, a multidão dos erros. Então, o pai não disse, está vendo? Se fôssemos nós, quase iríamos cobrar, né? Olha aí, você me desobedeceu, você não me ouviu. Mas não, esqueceu tudo, perdoou tudo que o bom pai perdoa. É isso que Jesus quer colocar na moral dessa parábola, que a gente vai fechar, logicamente, no final. Agora, uma coisa interessante, ele reconheceu o erro, pediu perdão, ele disse, pai, errei contra os céus e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Só que ao encontro do filho com o pai, o que é que a gente observa? Uma família patriarcal. Se fosse aqui no Ocidente, quem saía descabelada na carreira era a mãe. Mas não aparece a mãe nessa parábola, porque é uma parábola judaica. Jesus está falando para judeu, é um costume, a mulher cuida da parte doméstica.
E o homem cuida da parte social, da parte externa da casa. Vê que a mãe não aparece nessa parábola, não tem nenhum local dizendo que a mãe chegou. Se fosse aqui, era a mãe que recebeu, e o pai já estava chateado, eu não vou receber esse filho de volta, e a mulher aqui interceder. Costume totalmente diferente do nosso. A mulher já ia dizer, olha, o bichinho está morrendo de fome, você é um insano, não recebe o nosso filho, porque mãe tem sempre o coração maior. Mas na parábola, quem tomou essa atitude não foi a mulher, e foi o homem. Mas o que é que ele disse para o filho? Ele não fez nenhuma cobrança. Ele disse aos servos, ide depressa e trazei a melhor túnica e revesti-o com ela, pondo um anel no dedo e sandálias nos pés. Olha, ele estava descalço, sem túnica, descaracterizado, desgarrado. Era como se fosse uma ovelha perdida. E aí, o título da parábola, filho pródigo, o que é a palavra pródigo? É um cara que é muito gastador. O filho torrou, como eu já disse. Então, o pai não o culpou por isso. Ele caiu em desgraça, perdeu tudo que tinha, mas o pai deu-lhe uma nova identidade. Porque o judeu, é muito importante para o judeu a sua túnica e a sua capa. A gente vê isso no Sermão do Monte, quando Jesus diz assim, se alguém tomar a tua túnica, oferece também a tua capa. Então, na verdade, ele colocou túnica, olha aí, revestiu com a túnica, pôs um anel no dedo, que é uma característica dos orientais, e sandália nos pés, porque ele estava descalço, sem roupa, totalmente descaracterizado. Devolveu-lhe a identidade. E ainda disse, trazei-o novilho cevado, matai-o, e comamos e festejamos. Pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado e começaram a festejar. Veja que o filho voltou vivo fisicamente, mas para aquela família ele estava morto. Se nós estamos vivos fisicamente e não seguimos a vontade do nosso pai, da nossa família, não honramos, daí o Êxodo 20, honrar pai e mãe, que é uma coisa muito importante no judaísmo, se a gente não honra nosso pai e nossa mãe, para Deus nós estamos mortos. Mesmo estando vivo fisicamente, mas espiritualmente a gente está morto. E é o que Jesus coloca aqui dentro da visão judaica. Festejamos, pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Foi readaptado. Então vamos festejar porque ele estava perdido e foi encontrado. Nós vamos concluir na terceira parte do nosso programa a importância dessa parábola em nossas vidas.